Amém. Vamos lá, irmãos? Abre a sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 20. Quem trouxe a Bíblia aí, dá glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver quem trouxe aí, deixa eu ver. Ih, gente, aleluia. Glória a Deus, amém. Quem não trouxe, pega a carona com esse irmão que está do seu lado aí. Se o irmão quiser te dar uma carona, né, irmão? Porque carona é aquilo, né? Gente, vocês são tão maravilhosos. Vou até tirar uma foto de vocês daqui, ó. Sorri aí, ó. Não, gente, sério, um frio desse. Uma igreja assim, poxa, né? Glória a Deus. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre... Vamos continuar falando o que nós começamos, né, na semana passada, no finalzinho, né? Atos capítulo 20. João capítulo 20. E hoje nós vamos falar sobre o governo da alma e o governo do espírito. Glória a Deus. Porque uma das coisas, irmãos, mais importantes, você pode ter certeza do que eu estou te falando, uma das coisas mais importantes na vida de um crente, na vida de um cristão, que quer chegar ao céu, é aprender a separar a alma do espírito. Tanto que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, que a palavra, ela é mais afiada do que uma espada de dois fios, né, de dois gumes, e ela é apta para dividir alma do espírito. Então, há essa divisão e há essa necessidade de nós aprendermos a discernir em nós o que é alma e o que é espírito. Por quê? O crente que não entende o que é alma e o que é espírito é o crente que não permanece e não persevera. Se você quer ser um crente perseverante, que perseverança é um dos assuntos mais importantes para um crente, porque aquele que perseverar até o meio do caminho será salvo. Não é isso? Aquele que perseverar um pouquinho, já está tudo bem, porque se ele perseverou um pouquinho, ele vai ser salvo. É isso que está na Bíblia? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, perseverança é um dos assuntos mais importantes para o crente. É uma das maiores lutas para nós, é a luta da perseverança. E como ser perseverante? É você entender a diferença da alma para o espírito. Porque a vida cristã, irmão, não é uma linha reta, tá? A alma, falando da alma, tá? As emoções não é uma linha reta e nem é uma linha crescente. Que a gente vai assim, feliz. A alma, as emoções, é na verdade mais parecido com uma montanha-russa. Um dia você está aqui no pico da sua alegria, das suas emoções. No outro dia, sem nenhuma explicação, você está se sentindo deprimido, sem vontade de ver ninguém, sem vontade de conversar com ninguém, sem vontade de fazer nada. Eu experimentei isso na semana passada. No final de semana, estávamos no imersão. Irmãos, no domingo, olha só, no domingo, eu estava chorando e dizendo assim, meu Deus, muito obrigado. Feliz demais, não é, Flávio? Feliz. Na segunda-feira, a notícia da morte da minha avó. Então você vê, um dia eu estava aqui, ó, no pico da minha alegria. No outro dia, eu já estava de luto. Então você vê que a vida cristã, irmãos, é assim. As emoções são assim. Um dia você está super feliz, no outro dia você está já lá embaixo. Mas apesar das emoções serem assim, a sua fé não pode ser uma montanha-russa. As suas emoções ficam assim, mas ao mesmo tempo que há uma linha das suas emoções que fazem isso, a linha da sua fé, ela precisa ser assim. Na verdade, a linha da sua fé precisa ser assim, né? Uma fé sempre crescente, com emoções sempre que se abalam. Mas a fé deve ser sempre crescente. Amém, irmão? João capítulo 20, no verso 24 em diante, olha o que diz lá, João 20, 24, diz assim, mas Tomé,
Será que eu posso botar seu nome aqui, irmão? Ou melhor não? Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto, os outros discípulos diziam-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: a não ser que eu veja em suas mãos a marca dos cravos, e não puser o meu dedo na marca dos cravos, e eu não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando com as portas fechadas. Jesus ficou no meio deles e disse: paz seja convosco. E então Jesus foi direto até Tomé e disse-lhe: põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos. Põe aqui a tua mão, põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Aleluia! Não seja incrédulo, mas seja crente. E muitos outros sinais. Não, perdão. E 28. E então Tomé respondeu e disse-lhe: meu Senhor e meu Deus. Irmão, você sabia que tem crente que ele só tem uma expressão de adoração a Deus quando ele sente alguma coisa? Tem crente que, e o pior, ainda tem crente que só diz meu Deus quando o demônio aparece. Que tem crente, irmão, que pode aparecer o que for, que ele está assim, ó. Aí de repente manifesta no demônio. Aí ele: Jesus amado, meu Deus do céu, nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Vocês já viram isso? Eu já vi muito isso. Já vi. E tem crente que é assim, o culto está rolando e o crente está igual um ventilador, né? Está ali igual um ventilador, né? Aí de repente ele sente um arrepio, ele: meu Deus, meu Deus, meu Deus e meu Pai. Senti, hein? Agora eu senti, hein? Ou então é assim, o culto está rolando, olha, vou falar o nome de alguém aqui, hein? Misericórdia, hein? Aí o culto está rolando, aqui não acontece essas coisas não. O culto está rolando, a irmão está ali assim. Aí de repente, isso aqui realmente não acontece não, tá, irmão? Aí de repente, cadê o Serginho? Um acorde menor. Aí o pandeiro. Não, irmão, agora Deus chegou, agora Deus... Tem crente assim, irmão. Aqui não, tá? Mas tem crente assim. Ou então, tocou aquela música, poderoso. Essa música. Deus chegou agora, irmão. Essa música, irmão. É o crente Tomé. Na hora que ele tocou, ele falou: meu Deus. E aí Jesus falou para ele assim: Tomé, não seja incrédulo, filho, seja crente. E aí, quando ele falou isso, Jesus falou, olha o que Jesus falou no verso 29. Jesus falou o seguinte: Tomé, porque você me viu, você creu? Abençoados, mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Uau! Jesus falou: Tomé, tudo bem, Tomé, não tem problema. Você é um crente almático. Você é um crente que precisa sentir. Você é um crente que precisa tocar. Você é um crente que precisa ver, porque se você não vê, você não crê. Se você não sentir um arrepio, você acha que eu não estou aqui. Se você não vê uma bola de fogo do céu, você acha que não sou eu, sabe? Mas está tudo bem, vem cá, toca aqui, ó, toca. Você precisa disso? Tá tudo bem. Irmãos, e Jesus também é assim. Às vezes no nosso meio tem um crente que está mais chegando agora, está mais na alma ainda, né? E está tudo bem, Jesus te ama de qualquer jeito, ele vai te tocar se você precisar, ele vai até te mandar uma bola de fogo para você crer, se você precisar disso. Mas aí ele falou assim: Tomé, mas tem um outro nível. Eu quero que você vá para um outro nível. Sabe qual o nível? O nível daqueles que são mais felizes. Porque quem vive na alma é feliz. Quem só crê que Deus estava no culto quando sente alguma coisa, é feliz. É feliz. É abençoado? É.
Mas mais do que felizes são aqueles que saem do culto sem sentir nada, mas saem dizendo assim: meu Deus, Deus estava naquele lugar. Porque eu não preciso eu não preciso ver para crer, eu não preciso sentir para crer, eu só preciso que Ele diga: Ele está vivo, eu creio que Ele está vivo. Esse crente é o mais do que feliz. Por quê? O crente que vive sempre precisando de uma experiência emocional, ele é feliz, é triste, é feliz, é triste, é feliz, é triste. Depende do culto, depende do pregador, depende do ministério de louvor, tá entendendo? Depende do ambiente. Depende das circunstâncias, depende se eu estou bem, depende se eu não estou bem, se eu estou com dinheiro, se eu não estou... Então esse crente é feliz, é triste, é feliz, é triste. Mas o crente que é mais do que feliz é o crente que é crente. É o crente que não precisa nem ver, nem sentir, nem tocar. Ele apenas crê que Deus é verdadeiro. E se Ele falou, Ele é verdadeiro. Ele vai fazer, Ele mora em mim, Ele está presente. Mesmo nos dias em que eu acordo me sentindo mal, quando eu acordo me sentindo para baixo, quando eu acordo sem vontade, mas eu ainda assim digo: Senhor, eu creio que o Senhor habita em mim, eu creio, Senhor, eu posso entrar no meu devocional aqui, eu posso entrar no meu quarto para orar, eu posso passar 1 hora orando aqui no meu quarto e não sentir absolutamente nada, mas ainda assim sair: Senhor, muito obrigado, porque Mateus capítulo 6 diz que o Senhor vê em secreto, e eu creio que o Senhor está me vendo, eu não preciso sentir, Senhor. Se um dia eu for no culto e eu sentir, eu rolar, eu cair, glória a Deus por isso, mas se eu também não sentir nada, Senhor, eu creio que Tu ainda és verdadeiro, o Senhor é fiel. Então, irmãos, tem o crente Tomé, que é feliz, mas tem o crente que é mais do que feliz. Que crente é você? Pergunta para esse irmão que está do seu lado. Que crente é você, irmão? Então é por isso que eu estou te falando. O crente que depende de experiências emocionais é o crente que não persevera. Amém? Porque ele está sempre em busca de experiências emocionais. Mas o crente que persevera, não vai me envergonhar não, Satanás. Não vai cair não. O crente que persevera é o crente que não depende de coisas externas e nem depende da sua alma. Ele anda no Espírito. Amém, irmãos? Tomé é o governo. Você sabe o que quer dizer a palavra Tomé? O nome Tomé, Dídimo, Tomé. Interessante, irmãos, que parece que o nome dele já era algo profético a respeito da identidade dele. Que a palavra Tomé, ou dídimo, como está aqui, é gêmeos. Ou, no hebraico, lá no original, é duplo. Tomé, a palavra Tomé, quer dizer duplo. Ou seja, é aquele que uma hora é, uma hora não é, uma hora crê, uma hora não crê. Você está entendendo? Tomé é literalmente o governo da alma. Estou lá em cima, estou lá embaixo, estou lá em cima, estou lá embaixo. Por isso ele era Tomé, duplo. Mas o governo do Espírito é quando você começa um crente Tomé, mas daqui a pouco você já passa de nível. Amém, irmão? Mas Tomé, depois do batismo com o Espírito Santo, ele já não foi mais guiado pelos seus sentidos. Ele se tornou um grande homem de Deus. A Bíblia não fala mais dele, mas a história dos apóstolos, né, diz que ele morreu, né, ele morreu como um mártir da igreja. Então ele se tornou crente. E se ele se tornou, você também vai se tornar. Amém, irmão? Fala com esse irmão que está ao seu lado assim: se Tomé virou crente, você também vai virar, irmão. Fica tranquilo. Amém, irmão? Glória a Deus. Hebreus capítulo 11 diz o quê? Quem sabe? Sem fé. Então, irmãos, o que agrada a Deus não é o que você sente, é o que você crê. Amém? O que agrada a Deus não é o que você sente, é o que você crê. E é por isso, irmãos, que muitos crentes, eles ainda preferem tudo que vem da alma. Ou seja, músicas, pregações, eventos, tudo que me faça sentir alguma experiência. É o que muitos crentes preferem. Por quê? Ainda estão no governo da alma. E o governo da alma, preste atenção nisso que eu vou te falar aqui, olha, escuta bem isso aqui.
as ações e convicções seguem os sentimentos. O que quer dizer isso? Quando você é um crente ainda movido por sentimentos, movido pela alma, quando você ainda é o Tomé antes do batismo com o Espírito Santo, as suas ações e convicções seguem o que você sente. Ou seja, eu faço se eu sinto. Eu leio a Bíblia se eu sinto. Eu oro se eu sinto. Eu jejuo se eu sinto. Eu venho para o culto se eu sinto. E se eu não sinto? Se eu não sinto, eu não faço. Eu creio se eu sentir. Então o governo da alma se move por sentimento. Então a vida da pessoa é movida pelo que ela sente. Ou seja, se eu me sinto mal, quer dizer que eu sou mal, eu estou mal, está tudo mal. E aí eu não oro, eu não busco. Ah, mas eu não sinto vontade de ler a Bíblia. Ah, mas eu não sinto vontade de orar. Esses dias eu convidei uma irmã para vir no culto e ela não tem vindo, aí eu convidei ela e aí ela falou assim, ah, pastor, mas sabe o que é que eu não estou indo? Porque eu não tenho sentido vontade de ir. Aí eu falei, puxa vida, mas quantas vezes eu também não sinto vontade de ir? Né? Aí eu conversando com ela, eu falei com ela assim, a senhora está fazendo um tratamento no médico, não está? Tô. Falei, mas a senhora sente vontade de ir no médico? Fazer fisioterapia, fazer tudo isso, ir no médico. Quem gosta de ir no médico aqui, irmão? Quem fica em casa assim, nossa, estou com a vontade de ir no médico. Que saudade de ir no médico. Vontade de ir na UPA. Quem gosta? Nem quem trabalha na UPA tem vontade de ir na UPA, gente. Vai porque tem que ir, porque trabalha. Quem já fez fisioterapia aqui? Deixa eu ver, alguém já fez? Júnior já fez fisioterapia? Já fez? É bom? Dizem que o negócio é ruim, né? Tu ia com vontade de fazer fisioterapia? Morrendo de vontade? Não, aí. Tem gente que nem vai, né? Aí eu falei para ela assim, a senhora tem vontade de fazer fisioterapia? Não, não tenho, não é doloroso. Mas você vai? Vou. Mas vai por quê? Ah, vai porque eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu falei, é o mesmo motivo pelo qual eu vou para a igreja. Porque eu tenho que cuidar da minha alma. Não é porque eu sinto. Às vezes eu sinto. Às vezes eu não sinto. Quando eu sinto, eu estou de bem com a minha alma. Minha alma está de boa, eu venho de bem com ela, venho de mão dada com ela. Mas quando eu estou em casa que a minha alma fala assim para mim, ah, não vai hoje não. Fica em casa hoje. Está tão frio, né? Olha essa cobertinha. Aí eu pego a minha alma, eu amarro ela e trago ela arrastada mesmo, entendeu? Porque eu entendo, querido, que a minha fé deve determinar as minhas ações e não os meus sentimentos. Fala comigo assim, a minha fé determina as minhas ações, não os meus sentimentos. Amém, irmão? Então não importa o que você sentir, eu sempre guardo uma palavra. Romanos diz o seguinte, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então o que eu sinto mente, o que eu penso mente, mas o que Deus fez e o que está na palavra de Deus nunca vai mentir. Então eu me guio pela palavra e não por aquilo que eu sinto. Existem estações na sua vida que você vai passar por momentos muito difíceis, meu irmão. Amém? Sim ou não? Tem estações secas. Você vai passar por... Assim como... Você sabia que a vida natural é um reflexo da vida espiritual? E o mundo tem estações, irmão. Tem ou não tem? O planeta tem estações. E a vida espiritual também. Você vai passar por momentos de secura na sua vida espiritual. Você vai passar momentos da primavera. Momentos da primavera são ótimos. Você chega no culto, você não faz nem força. Você já chega, já vem chorando pelo caminho. É ou não é? Quem já passou por esses momentos aí, da primavera? Oh, como é gostoso. O verão, aquele calorzinho. Minha vida espiritual tá quente. Mas, irmãos, o inverno vem. E aí tem dia, irmão, que você faz força. Eu lembro de um pastor, ele falava que tinha épocas da vida dele espiritual, que ele dava um glória a Deus, parecia que o glória a Deus batia no teto e plá, colava no chão. Aí ele pegava assim com a espátula, assim, glória a Deus, pá, plá. Era a sensação que ele tinha. Era a sensação. E isso por meses. Meses onde ele não ouviu Deus falar nada. Onde ele não viu anjos, não chorou, não sentiu arrepios, mas ele falou que continuava ali no secreto, no secreto, no secreto.
Irmãos, tem vezes na nossa vida que a gente vai passar semanas, quem sabe até meses, onde você vai estar no inverno. Mas, irmãos, o verão vem se você perseverar. Amém, irmão? Você não pode ser guiado pelas suas emoções, porque muitas das vezes Deus vai te levar a lugares assim, áridos, para testar a tua fé. Quem sabe tem alguém vivendo isso aqui hoje? Você está vivendo uns 3 meses aí áridos na tua vida espiritual. Mas está testando a tua fé, irmão. Persevera, continua. E eu quero compartilhar com você sobre uma ferramenta, uma arma espiritual. Abre comigo em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Perdão, Atos capítulo 2. Nós temos 20 minutos. Mas olha, essa ferramenta, esse dom, essa arma espiritual, ela tem sido mal utilizada, mal compreendida pela igreja pentecostal. Por quê? Presta atenção, olha. Quem abriu em Atos capítulo 2 aí, Atos 2, né? 1 ou 2? 2. O nosso meio pentecostal entendeu desse dom precioso do Espírito Santo como um dom da alma, como um dom de sentirmos. E, na verdade, esse dom que nós vamos falar aqui não é sobre sentir, é sobre construir, é sobre edificar. E por isso que muitos cristãos não estão experimentando o benefício desse dom. Por quê? Eles ainda estão dependendo da alma e dos sentimentos para usar esse dom que o Espírito Santo nos deu. Atos capítulo 2. Esse dom é tão precioso, irmãos. Tão precioso. Tão precioso. Que eu, como pastor, como pessoa, você nunca vai me ver fazendo. E se você fizer isso perto de mim, eu vou chamar a tua atenção publicamente. Você nunca vai me ver brincando com esse dom. Você nunca vai me ver fazendo piada, brincando, simulando de forma como uma piada, né, esse dom. Você vê que esse dom ele se tornou assim tão sem valor para a maioria dos crentes, que você vê pessoas brincando com esse dom. Pessoas brincando na internet, brincando dentro da igreja. Só brinca com uma arma ou com uma ferramenta quem não sabe o valor dela. Você nunca vai me ver brincando com o dom de línguas. Sabe por quê? Porque eu sei o valor dela para a minha vida. Atos capítulo 2, no verso 1 em diante, diz assim: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos concordemente em um só lugar. E de repente, veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhe apareceram... Vamos só observar. Eu gosto sempre de fazer essa observação aqui, irmão. Você percebeu que eles estavam assentados, né? Você consegue imaginar um culto pentecostal de uma igreja mega, hiper pentecostal, onde está todo mundo sentado? Sim ou não? Não, né? Ou seja, quando a gente fala assim, ó, vai ser um culto pentecostal hoje, hein? A gente já imagina, irmão, todo mundo em pé, todo mundo caindo, rodando, pulando. E se você entrar numa igreja onde está todo mundo orando sentadinho, você vai falar assim, essa igreja aqui deve ser presbiteriana, batista. Eles não devem crer no Espírito Santo, não. Está todo mundo sentado, coisa estranha, né? Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio sobre eles, estavam todos sentados. Então você vê que, pastor, então é pecado buscar o Espírito Santo em pé? Não, mas você vê que não há uma regra. Não tem uma regra. A gente pode estar todo mundo sentado aqui e agora mesmo o Espírito Santo soprar sobre esse lugar e você começar a ser cheio e orar em línguas aí, sentadinho no seu lugar. Você não precisa estar nem em pé. Olha como é que o Espírito Santo faz. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, a primeira vez,
porque você é batizado no Espírito Santo biblicamente mais de uma vez, né? Quando eu fui cheio do Espírito Santo a primeira vez, eu estava numa vigília. Glória a Deus, aleluia, um vigilhão e tal. Só que a segunda vez que eu fui cheio do Espírito Santo, e essa vez para mim foi a mais importante para mim, porque eu tinha mais entendimento, sabe onde eu estava? Deitado no chão do meu quarto. Eu simplesmente deitei no chão do meu quarto, levantei as minhas mãos, orei, e o Espírito Santo veio sobre mim ali. E eu fiquei ali orando em línguas, sei lá quantas horas. Eu lembro que uma vez eu dormi orando em línguas e acordei orando em línguas, aí eu acordei e falei, uau, que maneiro isso. Eu fiquei rindo comigo mesmo, irmão. Eu fiquei orando em línguas deitado no chão, e aí eu peguei no sono. E aí quando eu acordei, eu ainda estava orando em línguas, eu falei, gente, a minha mente desligou, mas o meu espírito continuou. Que coisa incrível, né? Então, irmãos, o Espírito Santo eu já vi, gente sendo batizada no Espírito Santo tomando banho, gente sendo batizada no Espírito Santo dormindo, acordou falando em línguas, outros em casa, dentro do ônibus tem uma música, né? Não sei se foi real aquilo não, né? Sei lá, né? Mas na igreja, e tá tudo bem, irmão. Amém? Glória a Deus, mas eles estavam assentados. E a Bíblia diz no verso 3, e apareceram línguas como línguas de fogo, que se repartiram e pousaram cada um sobre eles. E todos, essa palavra todos é importante, porque é para todos. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, irmãos? Irmãos, esse foi o primeiro dom que o Espírito Santo trouxe. Por quê? Porque esse dom é o primeiro dom e é o dom mais importante para o crente. É o primeiro. Por isso o Espírito Santo foi a primeira coisa que ele fez. Por quê? Porque ele estava dizendo o seguinte, a partir de agora, eu vou iniciar uma obra na vida desses crentes aqui. E essa obra que eu vou iniciar, eu preciso dar a eles uma linguagem sobrenatural de oração. Por quê? Porque a obra que eu vou fazer agora, ela tem que ser mais rápida, tem que ser acelerada. E o que eu vou fazer na vida deles, eu preciso dar a eles uma linguagem de oração que ultrapasse a mente limitada deles. Então, o primeiro dom que eu vou capacitar a eles é dar a eles uma nova língua. Então, o Espírito Santo deu uma nova linguagem. E não foi para um, para dois, foi para todos. Então, fala com esse irmão que está do seu lado. É para você também, irmão. Tá bom? Fala com o outro irmão do outro lado. Fala assim, é para você também. Todos foram cheios. Todos foram cheios. E a obra do Espírito Santo, a partir daquele momento, em todos os crentes, precisaria daquele dom. Eu já vi pessoas chorando, eu já vi pessoas pulando, caindo, rodando, tudo bem, isso é bênção, mas você precisa falar. Não, pastor, eu já senti. Irmão, sentir não é o suficiente, você precisa orar em outras línguas. Você está sentindo a presença do Espírito Santo? Glória a Deus, vá mais fundo. Você precisa receber o dom de falar em novas línguas. Me perguntaram o seguinte, por que Jesus nunca orou em outras línguas? Porque não tem nenhum registro de Jesus ter orado em outras línguas. Vamos lá. Nós temos 9 dons do Espírito Santo. Dos 9, Jesus operou nos 8, biblicamente registrado. Todos os 8 ele operou. Mas novas línguas nós não vemos ele falando em outras línguas. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Romanos capítulo 8 diz que nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos pedir, não sabemos orar. Por isso o Espírito Santo nos deu um dom que vai além da tua incapacidade de orar. Agora eu te pergunto, Jesus precisava orar em línguas? Não. Por quê? Porque Jesus sabia orar. Quem não sabe orar é você. Amém ou não amém? Jesus sabia tanto orar que os discípulos falaram assim, Jesus, ensina-nos a orar. Porque, irmãos, a oração de Jesus era tão eficaz, a fé de Jesus era tão eficaz porque ele não tinha pecado. A mente dele não era limitada igual a do Paulo.
A mente dele igual a Laine. Laine, você consegue ver quantas crianças tem aqui atrás da parede? No Espaço Kids? Nem isso você consegue? Meu Deus, uma coisa tão básica. Tão básica. Tão básica, gente. A Bíblia diz que eles estavam reunidos num lugar trancado, Jesus se pôs no meio deles, Jesus falou, gente, tão básico passar por uma porta. Jesus andou sobre as águas, Jesus falou, gente, que bobeira andar sobre as águas, coisa tão simples. Aí Jesus amaldiçoou uma figueira, ela secou, aí os discípulos falaram, uau, a figueira secou, Jesus falou, vocês estão assim porque a figueira secou? Gente, isso é tão básico. Por quê? A fé de Jesus não tinha limites, sua mente não tinha limites, seu coração não era inclinado para o mal, a sua oração não era sobre sentimentos, a sua oração era perfeita com o Pai. Agora e eu e tu? Eu não sei nem orar para saber quantas crianças tem ali do outro lado, irmão. Eu não sei orar, nem orar eu sei, irmão, nem falar com Deus eu sei, irmão. Eu preciso muito de ajuda. Jesus não precisava, mas eu preciso. Então o Espírito Santo falou, olha, Jesus não precisava, mas a Michele precisa. Então eu vou fazer uma coisa. Antes de dar ela os 8 dons, antes da palavra de conhecimento, antes da cura, antes da profecia, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um dom que é o mais simples de todos, mas é o que mais vai ajudar ela. Eu vou ajudar ela a orar. Isso daqui vai ajudar muito ela. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos, abre comigo em Judas, verso 20. Eu quero convidar um irmão aqui, eu vou ler um texto. Tem Judas na Bíblia, irmão. Alguém pensou assim, Deus me livre, está amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Judas não, pastor, Judas não, Judas. Mas irmão. E te digo mais, ainda é o Judas irmão de Jesus ainda. Não é o Iscariote, tá, irmão? Não é o traidor, não. O livro de Judas, ele é fácil de achar, irmão. Está entre Gênesis e Apocalipse. É rapidinho, tá? Se você chegou em Apocalipse, você acelerou demais. Vou dar ré um pouquinho que está ali o livro de Judas. Judas, verso 19 e 20. Judas, verso 19 e 20. Judas escreveu algo tão maravilhoso, irmãos. Judas disse o seguinte, no verso 19. Ele vem falando sobre uma categoria de crentes que estava no meio da igreja. E aí no verso 19 ele fala assim, são estes, na minha tradução diz assim, são estes os que se separam a si mesmos. Em outras traduções diz, são esses os que causam divisões. Estes que são os sensuais e que não têm o Espírito. Olha o que ele está falando, presta atenção. São estes os que se separam a si mesmo. Conhece algum crente que se separa a si mesmo? Aquele crente que sempre passa por uma lutazinha, ele se isola? Ele se divide do corpo? Alguém conhece algum tipo de crente assim? Não fala não, fala o nome não, irmão. Só levanta a mão. Paulo está falando que tem um tipo de crente que ele é sensual. O que é isso, pastor? Movido pelos sentidos. São esses que se separam a si mesmo. Mas aí no verso 20 ele fala assim, mas vós, amados. Irmão, mas você não é esse tipo de crente. Ele falou o seguinte no verso 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, como? Orando no Espírito Santo. Aleluia. Ele disse o seguinte, olha, tem crente que ele é sensual, tem crente que é movido por emoções e por sentidos, mas vocês não são esses não. Sabe por quê? Porque vocês edificam a sua fé, não a sua alma. Vocês edificam a sua fé. Como? Orando no Espírito, orando em outras línguas. Quem entendeu aí diz amém. Amém. Pastor, eu não quero ser esse crente movido pela alma. Pastor, eu não quero. Pastor, puxa, eu sou um crente ainda movido pelas minhas emoções.
As minhas emoções me governam, me dominam. Eu entro na caverna, rapidinho. Qualquer notícia ruim, qualquer coisa na família, qualquer coisa que acontece, eu entro no buraco, eu entro na caverna. Eu não quero ser assim, pastor. Como que eu saio dessa caverna? Como que eu saio desse tipo de crente? Ele está dizendo o seguinte: mas vós, edificai-vos a vós mesmos. Como, pastor? Como que eu faço isso? Eu quero me edificar. Eu quero construir aqui, ó, dentro de mim algo poderoso, algo firme, algo que não se abala. Como que eu desenvolvo uma fé que não se abala? Orando no Espírito Santo. Eu te digo, quanto mais você passa tempo orando em outras línguas, menos da alma governa a sua vida e mais do Espírito governa a sua vida. Quanto mais você passa tempo orando em outras línguas, mais você está construindo a tua fé. Esse lugar que crê, esse lugar que não é Tomé, é um lugar que crê. Independente das circunstâncias. Pastor, eu creio, caramba, a minha fé, meu irmão, acontece isso, acontece aquilo, uma notícia ruim, não sei o quê. Antes, quando eu tinha uma notícia ruim, aquilo me matava. Mas hoje, a notícia ruim vem, a moto cai, quebra a moto toda, do nada, quebra a frente da moto toda, e eu digo, glória a Deus, aleluia. Mas o que é isso? Foi um livro que você leu, cara? O que você está fazendo? Não, cara, eu tenho edificado a minha fé orando no Espírito Santo. Antes, vem cá, meu amigo, eu quero que você dê um testemunho. Pega o microfone aí para esse meu amigo aqui. Eu quero dar 5 minutos para ele dar um testemunho de como que a oração no Espírito tem feito na vida desse homem aqui. Vamos entrevistar esse rapaz aqui, vamos? Por favor, qual é o seu nome? Diga para nós o seu nome. Paulo. Paulo de quê? Paulo Henrique Silva dos Santos. Glória a Deus. Você é crente há muito tempo, Paulo Henrique? Há mais ou menos 19 anos. Amém. Glória a Deus. Paulo Henrique, como é que era a sua vida espiritual com relação às suas emoções? Enfim. Para os que me conhecem mais tempo aqui, eu me abalava muito ao decorrer das lutas que eu enfrentava, né? E eu não sei, Deus tem um propósito na vida de cada um, sabe? Mas hoje eu entendo, né? Mas tudo que, às vezes, eu discutia no serviço, aquilo já me abalava. Eu discutia no serviço, aquilo já me tirava totalmente o ânimo, a vontade de vir à igreja, entendeu? Buscar o Senhor. Antes, faltava o alimento, aquilo me abalava, entendeu? Antes, eu não conseguia resolver alguma coisa na minha vida ali, que eu precisava resolver ali, aparentemente, Paulo falando, né? Aparentemente, assim, eu falando, né? Eu não conseguia resolver isso, isso me abalava. Aí é onde, como o senhor falou aqui, eu entrava na caverna. Não queria falar com ninguém, não queria ouvir ninguém. As pessoas vinham até a mim, falavam comigo, falando, cara, dentro de mim, né? Eu falava, isso é tudo frase feita. Não está adiantando de nada. Você não é eu. Você está passando o que eu estou passando? Eu achava que as piores lutas era eu que passava, entendeu? Era isso que acontecia. Amém. E aí, como é que foi esse seu processo? Você foi batizado com o Espírito Santo, você aprendeu sobre edificar a tua fé orando em línguas, então, e começou a praticar, e o que mudou na tua vida? Então, por muito tempo, eu aprendi, como o senhor falou aqui, por muito tempo eu achava que a oração em língua, o batismo do Espírito Santo, eu achava que, cara, precisava de um ambiente, eu precisava de um momento, e geralmente, assim, os momentos que eu já estava triste, sabe? Geralmente era emoção mesmo. Quando eu estava ali chorando, aí eu me arrastando, né? O meu antigo pastor falava que a gente estava arrastando um cachorro leproso, um cachorro cheio de lepra, né? Geralmente, né, Júlio? Geralmente era esses momentos que eu achava ali, cara, é a hora. Tô começando a sentir algo, mas não era nada, cara. Era tristeza, sabe?
eu estava sensível ao decorrer daquilo dali, entendeu? O que estava acontecendo. E por muito tempo eu achava que era desse jeito. Por muito tempo. Só que eu vim entendendo que não é sobre isso, sabe? Eu vim entendendo que não é minhas emoções que tem que governar. Amém. E cara, tem tantos momentos que eu vivi assim, Problema não, meu amigo. Jesus. Não quebrou não, pastor. Misericórdia. Foi tantos... aqui, ó. Agora... Mas foi tantos momentos que eu tive com o Espírito Santo, cara, que, poxa, daria há uns 2, 3 cultos aí, né, falando sobre a experiência. Mas de um tempo para cá, eu quero contar aqui uma recentemente que eu tive, que eu compartilhei com o senhor, que, poxa, eu não vou mentir para vocês, já tem um tempo que eu estou andando aí não é inverno, mas dias chuvosos, sabe? Já tem um tempo que eu estou andando em dias chuvosos. Então, teve um dia que, cara, quando o Paulo era o emotivo, o que aflorava, então teve um dia que cara, não sei o que deu em mim, que eu estava ali, entendeu? No banheiro, indo tomar banho. Eu falei assim, Senhor, não estava sentindo nada, entendeu? Não estava passando ali... Eu estava anestesiado naquele momento ali, não estava sentindo nada. Eu falando, Senhor, a partir de hoje, eu confio, eu não quero mais fazer para as minhas lutas um altar no meu coração. Uau. Porque eu reconheço hoje que durante tantos anos na caminhada, eu fazia das minhas lutas, eu botava minhas lutas no seu lugar, no meu coração. Então, daí... eu comecei a falar com o Senhor e a ter um diálogo claro com o Espírito Santo. O Espírito Santo me conduz, me mostra onde é a minha falha, me mostra onde eu errei, é onde eu preciso fazer o caminho de volta, porque eu não quero, já estou cansado de ser esse Paulo, cara. Já estou cansado, eu não estou chegando a lugar nenhum, eu estou esgotado. Então eu comecei a ter um diálogo com o Espírito Santo e o pastor falando comigo, cara, ora em línguas, e aquilo vinha aqui assim. Eu, pastor, mas como assim, cara? E aquelas raízes, sabe? Eu ainda não tinha cortado elas. Até que um dia eu consegui cortar elas. Indo para o trabalho, eu comecei a orar em línguas. Às vezes indo fazer outras... Às vezes caminhando na rua, eu comecei a orar em línguas. Simples, orar em línguas. Em casa, fazendo as coisas, eu começo a orar em línguas. Nisso. Aí o Espírito Santo vem trazendo cada vez mais paz. Cada vez mais... Como é que eu posso dizer? Não teve muito aqueles altos e baixos, eu estou mais constante, sabe? Isso é o fruto. O rapaz que ele falou da moto, para quem não sabe, sou eu. Ontem eu fui pro GC, né? Aí parei a moto na subidinha, né? Da casa do Valmir. Cara, eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar a vocês. A moto, eu deixei a moto, fui pegar o lanche aqui. Quando eu vi, caiu no chão, quebrou a frente da moto tudo. Parece que eu bati de frente, né, Flávio? Parece que eu bati de frente, cara. Quebrou o painel, quebrou a seta. Um tempo atrás você ia ficar como? Eu não ia nem pro GC. Dali mesmo tinha voltado. Dali mesmo eu voltava. Aí na hora. Olha só como é que é as coisas. Na hora. Aí eu... Amém. Glória a Deus. Pai, o Senhor tem um propósito em tudo. Amém. Eu creio que de alguma forma o Senhor está me livrando de algo, sabe? Então eu dou graças a Ti. Poderia ser comigo, cara. Eu poderia não voltar para minha casa, para os meus filhos. Sim. Poderia não estar aqui hoje, com o microfone na mão, testemunhando um pouco. Entendeu? Foi a moto. Então, depois que você começou a passar tempo com o Espírito Santo orando em línguas, você sente essa mudança dentro de você? Sinto. E a mudança é tão grande, pastor, porque eu compartilhei com o pastor, é uma coisa boba, assim, aos nossos olhos, né? É uma coisa boba. Mas a mudança é tão grande quando você tem um relacionamento, quando você tem um diálogo, orando em línguas, diário com Deus, é tão grande que ele tem transformado até a minha disposição física. Sim. Esses dias eu estava num trabalho e, poxa, aí o meu companheiro de trabalho, assim, olhando assim, cara, o que está acontecendo com o tio? Calma, cara, calma. E eu para lá e para cá, e não consigo mais, entendeu? O que está acontecendo? Disposição para trabalhar. Disposição para trabalhar. Aí o Espírito Santo foi, aí teve uma hora que eu parei, o Espírito Santo foi e falou comigo, tá vendo? Por que você está desse jeito? É todas as vezes que você orou em línguas.
Sou eu que cuido de você. Amém? Então quer dizer que você ora em línguas no trabalho? Ora em línguas no trabalho. Andando de moto? Andando de moto. Pé? Indo o percurso até o trabalho, em casa. Tomando banho. Tomando banho. Aleluia. Edificando o teu espírito. Edificando o espírito. Glória Edificando. E não é... Isso não está baseado em ter vontade, não está baseado em ambiente, não está baseado em emoção. É o simples fato de saber que ele mora aí. Isso aí, é o simples fato de saber que eu sou morada dele. Aleluia. E quero honrar ele por ser morada, sabe? Uau, glória a Deus. Ter uma vida diária, um relacionamento constante. Amém, irmãos? Aplauda Jesus. Glória a Deus. Tá vendo, irmão? Irmão, você tá com essa cara de cansado aí porque você não tá orando em línguas, viu? Quer fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Tem microfone para todo mundo te ouvir. Paz do Senhor. Amém. Eu queria perguntar se é possível orar em línguas em pensamento. Olha, eu acho que orar em línguas bem baixinho é orar. Em pensamento você pode até ser, mas você vai perder logo o seu foco. Perde foco. Agora, você pode orar bem baixinho, entendeu? Você não precisa orar alto, você pode orar bem baixinho e é isso. Entendeu? Amém? Amém, gente? Amém. Olha, semana que vem, se você tiver alguma dúvida sobre isso, vamos tirar semana que vem. Isso é muito bom você tirar suas dúvidas também. Amém? Então, olha, você está cansado assim porque você não está orando em línguas, irmão. Amém? Então, olha, pega o testemunho do Paulo e aplica isso na tua vida. Ah, pastor, mas eu não sou batizado no Espírito Santo ainda. É para todos. Está aqui. Busca, pede ao Espírito Santo e você vai receber em nome de Jesus. Amém? Quem é dona de casa aqui? Puxa vida, você está lavando a louça ali, sozinho em casa, irmão, ó, orando em línguas, ó. Só orando em línguas. Maravilha, irmão, vai orando em línguas. Vai orando em línguas. Por isso, exatamente. Aqui, ó, o que ela falou é interessante. Ela falou que ela ficou com aquele negócio lá do profeta Mirim lá na cabeça. É por isso que eu não brinco com a oração em línguas. Sabe por quê? Porque quando eu fico brincando com algo assim, aí quando eu vou orar, a minha mente ainda está pensando e às vezes, sabe? Não, então eu não brinco com isso não, irmão. Nem brinca perto de mim, porque eu não vou gostar não. Pode. Fala aqui. A oração em línguas ela é tão poderosa, eu estou falando isso de todo o coração para vocês, porque eu vivo isso, que ela te ensina a descansar em meio ao caos. Exatamente. Amém? Meu Deus. Forte isso, hein, varão? Vamos continuar a partir disso daí semana que vem? Amém, irmãos? Esse é o teu mês, amém? De você ser cheio do Espírito Santo, de você ser batizado no Espírito Santo, de você receber línguas, novas línguas, ser batizado de novo. Esse é o teu mês, em nome de Jesus. Porque a gente não vai ser uma igreja de Tomé, não. A gente vai ter um ou outro Tomé aqui só, mas o resto vai ser crente, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos ensinado, Senhor Deus, trazido, Senhor Deus, ao nosso espírito o entendimento da Tua vontade, da Tua palavra. Espírito Santo, nós agradecemos ao Senhor pela Tua presença. Nós não queremos, ó Senhor Deus, desonrar o Senhor. Ó Deus, achando que o Senhor só está presente quando nós sentimos. Senhor Deus, não, nós queremos honrar a Tua presença a todo momento. Queremos honrar a Tua presença e ter um relacionamento profundo e íntimo contigo, dentro de casa, no trabalho, dentro do ônibus, caminhando, aonde estivermos. Nós queremos conversar contigo, queremos adorar ao Senhor, queremos permitir, ó Deus, que o Senhor ore através de nós, queremos orar em línguas, edificar o nosso espírito. Nós queremos mais de Ti, Espírito Santo, não apenas na igreja, mas principalmente durante todo o nosso dia. Nós queremos ter intimidade contigo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Leva-nos de volta para a nossa casa em segurança, nos guarda, nos abençoa, nos protege em nome de Jesus.